Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo da série Profissões e desta vez nós falaremos sobre a carreira de enfermeira. Muita gente acha que não é possível ser enfermeiro aqui no Canadá, que o processo é difícil, que vai custar muito caro, enfim, tudo que você possa já ter imaginado sobre a carreira de enfermagem aqui no Canadá. Chamamos uma pessoa que conseguiu passar por esse processo e ela vai contar em detalhes como que foi tudo isso. Então, vamos chamar para cá a Karine. Oi, Karine, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz porque realmente é uma carreira que muitos pedem, então certamente a sua história vai aí iluminar o caminho de muitos. Inclusive, já vou deixar um disclaimer aqui: tudo que a Karine falar reflete a realidade dela, não necessariamente que você vá percorrer o mesmo caminho, mas a nossa intenção é realmente dar um insight, né? Aquela ideia de que é possível, né? Se a Karine conseguiu, você também consegue, né? Então, Exatamente. já vou começar de pergunta para você, Karine. Por que Canadá? A gente gosta sempre de perguntar, por que Canadá? Porque cada um realmente tem uma realidade. Então, qual que era a sua realidade? O Canadá não foi minha primeira opção. Na verdade, eu sempre quis morar fora. E quando eu estava fazendo mestrado, eu tive a oportunidade de participar de aplicar para um mestrado sanduíche, que é quando você faz uma parte do seu curso no outro país. Então, os Estados Unidos era a minha primeira escolha. Só que, infelizmente, por N razões, eu não consegui ir para lá. E aí, quando eu acabei o mestrado, tinha uma amiga que trabalhava comigo no mesmo hospital no Brasil e ela estava vindo para cá. Então, me acendeu uma luz e aí eu comecei a pesquisar sobre esse processo. Então, na verdade, o Canadá foi meu plano B. Entendi. Realmente, o que a gente tem contato é de muitas enfermeiras que estão indo para os Estados Unidos, que também é uma Sim. possibilidade, né? Às vezes as pessoas que estão aí nos ouvindo, os Estados Unidos também é uma possibilidade, né? De você conseguir validar o seu diploma de enfermagem. Ok, então, uma vez que vocês escolheram o Canadá, como que foi a história de vocês por aqui? Vocês chegaram com a residência permanente, lutaram pela residência permanente aqui? Como que foi? Eu vim para cá sozinha. Eu vim para cá em 2019. Eu fiz o Pathway em abril, que, para quem não sabe, o Pathway é como se fosse exatamente um caminho para o Exatamente. college, né? Inclusive, na semana passada a gente colocou um vídeo sobre isso no nosso canal e a minha descrição do perfil foi exatamente essa. É literal. É um caminho para você É um conseguir caminho entrar no para. college. Aham, exato. Eu fiz o IELTS no Brasil, eu tirei 6 e no meio do caminho de aplicação de visto, mudou a nota do meu curso para os colleges que eram profissionais da saúde, precisava de uma nota 6,5, então eu fiquei mais ou menos devendo meio ponto. Então Caramba, foi por aí. mas então seu nível de inglês já era muito bom. Eu conseguia entender, falar, eu me virava assim, eu não passava aperto. Aham, Só perfeito. que aí eu fiquei Uhum. devendo esse meio ponto, então eu acabei fazendo o Pathway para pagar esse meio ponto que eu fiquei devendo para o college, né? Sim, Então então quanto tempo? eu fiz 2 meses de Pathway. Uhum. E aí eu vim com visto atrelado já, com visto do Pathway, e aqui eu só fiz, né, a extensão pro college. Uhum. Então, Para quem não sabe, foi exatamente o mesmo caminho que eu fiz. A gente é, até brincou com isso, né, foi copia e cola. copia e Foi cola. exatamente o mesmo caminho, eu também fiz a extensão, aqui dentro do Canadá. Eu já vou te fazer uma pergunta, porque a gente veio no mesmo período e a gente Uhum. fez praticamente o mesmo caminho. Quanto tempo que demorou a extensão do seu visto? 3 meses. O meu foi 110 dias, mais ou menos, 3, 6, 9, pouquinho mais. É, Uhum, naquela porque época, né. eu lembro que o meu college, ele tinha co-op, Uhum, e por ser da saúde, você precisava ter um exame médico para esse visto. Então, como eu já tinha feito no Brasil, foi muito mais rápido. Mas eu lembro que quando eu estava no Pathway, aconteceu de gente que veio com visto de turista, acaba perdendo o intake, e college de área de saúde, ele é bem restrito, então, por exemplo, o college que eu fiz, ele só tinha intake em setembro, e aí eu conheço gente que, infelizmente, teve que voltar para o Brasil, porque não conseguiu com o visto sair a tempo. uhum. Uma pergunta para ti, você teve que fazer aquele termo pre-health antes de cursar o seu programa? Não, Não? eles aceitaram o meu curso do Brasil, a minha faculdade do Brasil.
Ah, interessante, porque muita gente, dependendo da instituição, É, né, que você for estudar, se você for cursar um programa de saúde, sim, você geralmente precisa fazer um termo de pre-health antes de você é, cursar, o college, só para quem não é da área de saúde e está é. pensando em cursar algo na área da saúde. E qual que é o nome do seu programa? Qual foi o nome do seu programa? Eu fiz Healthcare Environmental Services Management. Uau! É mais Uau! ou menos um controle de infecção, uma coordenação de controle de infecção. Você precisa ter, o curso ele é bem denso com infectologia, matemática, estatística, ele é bem voltado para a área administrativa, então ele não tem nada de assistência, mas ele é bem denso, assim, você precisa ter um conhecimento prévio. Eu acho que quando você não tem, ele acaba sendo um pouco mais complicado de se entender, principalmente por conta da infecção, de controle de infecção, essa parte. Uhum, perfeito. E você escolheu o college apenas para chegar de forma legal no Canadá? Sim, meu plano era, a princípio, vir fazer o college e ir embora. Eu queria ter experiência de morar fora, ter a qualidade de vida, ver se era para mim. E aí, esse era o meu plano. Vim fazer o college, fazer o pathway e voltar. O que te fez ficar? A pandemia. Ah! Por essa vocês não esperavam, não é mesmo? Ok, foi a pandemia. Conta essa história pra gente. A pandemia, assim, né, foi extremamente pesado para todo mundo. Mas eu acho que o único positivo do que o governo fez foi abrir bastante coisa para quem era da área da saúde. Então, com a pandemia, eu trabalhava numa loja no shopping, então fazia o college, trabalhava na loja, e aí a loja fechou, né? Como tudo naquela época fechou. Passou a primeira onda, na segunda onda não tinha mais profissional de saúde. Eles estavam extremamente short. E aí o governo abriu um parênteses na lei e falou: se você for enfermeiro internacional, você estará apto para trabalhar com o PSW. Para quem não conhece, PSW é o Personal Support Worker, que é como se fosse o nosso auxiliar, Uhum. que ele é um college de 1 ano para doméstico. Então, o governo estava isentando você de fazer esse college para conseguir ajudar na linha de frente. Então, eu comecei a aplicar, né, para um monte de vaga e eu consegui um emprego numa casa de repouso, que é como se fosse uma casa de repouso para a gente, que aqui é a Long Term Care. E a minha coordenadora, ela foi extremamente dócil, extremamente, assim, ela foi uma pessoa que realmente me incentivou muito. E Entendi. aí foi que eu comecei o processo da validação, porque até então o que eu escutava era: é impossível. Não é? É impressionante. E eu até, veja, me corrija se eu estiver errada, porque isso a gente escuta em todas as áreas, só que geralmente é das pessoas que sequer tentaram. Das pessoas que sequer passaram pelo processo. E elas falam: "Não, é muito difícil", parece que é para você, se acalmar, acalmar a si mesmo em relação: "Olha, tá tudo bem se você não tentar, é realmente difícil", né. Já se você conversa com uma pessoa que passou pelo processo, a pessoa geralmente ela te encoraja a passar pelo processo. E eu acho que você escutar assim, você conhece alguém que validou o diploma? Aí eu ficava: não, é porque é impossível. Aí eu, nossa, tá bom, então Mas essa é calma. uma frase, que eu até tenho para mim, sabe. Não é porque você não conhece alguém que alcançou aquilo, que você não consiga fazer. Não é porque você escuta falar, que você não escuta falar, que aquilo não aconteça. Então a gente sempre tem que trabalhar a nossa mente, um exercício diário, né. É um Falar assim: exercício "Ué, diário. não é porque você nunca ouviu falar", por exemplo, ó, alguém que validou um diploma na área de direito, que validou um diploma na área de medicina, que não exista. Às vezes existe, é você que não conhece, né. E todos os meus amigos são TI, e assim, a maioria dos meus amigos são TI, eu não conhecia realmente ninguém dos meus amigos são profissional de saúde. Você entra no Instagram, não tem informação, você entra, eu acho que assim, depois da pandemia, de uns 6, 7 meses para cá, a informação está muito mais no nosso meio, está muito mais fácil de achar. Eu conheci gente de BC, conheci gente de New Brunswick, que estavam no processo, que validaram o diploma. Então, sim, é possível. E como que foi para você? Foi um processo muito árduo, Aham, porque trabalhoso. foi
processo extremamente trabalhoso, um processo extremamente caro. Uhum. Eu terminei o college em abril de 2021. Eu já estava trabalhando há 6 meses como PSW. E aí eu arrumei, acho que começou a terceira onda, né? Mudou a onda. E aí eu arrumei um trabalho temporário num hospital aqui perto, um hospital grande, um hospital de trauma. Quando eu entrei de novo no hospital, mandei uma mensagem para meu pai, falei, pai, vou validar meu diploma, quero ficar, eu quero tentar. Porque para mim, Lúcia, sempre foi muito, muito claro na minha cabeça. Não existe Canadá se eu não posso trabalhar com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu sou enfermeira. Uhum. Então, assim, não adianta. Para mim, assim, hoje o PR, assim, chegou, o PR foi muito bom, mas ele não me trouxe a felicidade, a realização. Quando eu abri a página de cena, eu tava lá, enfermeira. Nossa, olha, chega a me Olha, arrepiar, sério mesmo. Chega a me arrepiar, porque essa é a realidade de tanta gente, só que ninguém quer, sabe, admitir isso, assim, é difícil? É, mas eu não me realizo por completo se eu não conseguir atuar na minha área. É a prioridade da vida da pessoa, não tem o que você questionar. Olha só, a realização, olha para os olhos da Karine e veja o quanto hoje ela é muito mais realizada por completo, por poder atuar na área. Mas ela lutou para isso, né? E como que foi essa luta? aí eu comecei, aí eu entrei no hospital, era temporário, e até então a gente estava naquela época que se você trabalhasse no hospital, você não poderia trabalhar em uma long-term care, porque são os residentes que são mais expostos, não tinha todo mundo que tinha vacina, então ainda estava nessa fase. Aí eu fui conversar com a minha chefe no long-term care e falei, olha, eu arrumei um trabalho no hospital, temporário, e eu queria pedir demissão. Ela falou, não, Karine, você não vai pedir demissão. Eu falei, mas eu quero ir para o hospital? Eu quero ter essa experiência. Eu falei, eu sempre fui de acute care. Ela falou, tá bom, você já acabou sua probation, eu vou te dar uma licença. Então, eu tinha acabado de minha probation, tinha feito 3 meses há pouco tempo. Até me emocionando de lembrar, porque assim, ela realmente foi uma pessoa que me ajudou muito. Ela falou, eu vou te dar uma licença. Sabe por quê? Porque o seu trabalho é temporário. E eu não quero que você fique sem emprego. Então, vai, trabalha. Quando acabar seu contrato, ela falou, eu tenho certeza que eles não vão te deixar ir. Eles vão fazer de tudo para ficar com você. Mas se isso não acontecer, eu tô aqui. Então, eu vou te dar uma Nossa. licença não remunerada. Olha, realmente. É que na história eu acho que de cada um sempre, geralmente, né, tem um anjo, né, aquela pessoa que parece que ela veio para falar assim: "Olha, eu tô aqui para te apoiar", sabe aquele suporte? "Eu tô aqui para te segurar. Se não der certo, saiba que eu tô aqui". É. E aí foi, tava lá no temporário, eles me realocaram na UTI, porque no Brasil eu trabalhava num hospital de grande porte, emergência, então minha área sempre foi pacientes graves. E aí eu fui realocada para UTI lá. Foi, assim, trabalhar na linha de frente foi uma experiência assim que eu acho que é algo que eu não consigo descrever assim. Voltar, eu estava até conversando com um amigo meu, parece que isso não existiu. A gente tinha que entrar com um crachá para mostrar no TTC para abrir a porta. Que era 5 horas da manhã saindo de casa, a gente estava todo mundo em casa. Enfim, aí foi, voltei, eles ficaram comigo, eu consegui uma vaga permanente, part-time. E aí eu voltei para ela e falei, olha, eu consegui uma vaga. Ela falou, tá bom, só que agora o governo liberou trabalhar. Você quer voltar? Falei, quero. É porque era só part-time, né, Era no só no part-time. hospital, né. Então eu tinha Aham. 2 empregos part-time. Contas precisam ser pagas, afinal, não é? Afinal, eu estava começando meu processo do PGWP, Uhum. começando meu processo do PR e começando meu processo da validação. Nossa. Então eu tinha 3 começos e eu aqui sozinha. Assim, Uhum. meu pai, uma pessoa que sempre me apoiou, assim, eu acho que sim. Que se não fosse o apoio do meu pai, eu não estaria aqui. Mas assim, realmente, contas precisam ser pagas, né?
Então, Exatamente. Temos que lembrar disso também, né. E se você não, desse esse pontapé inicial nessas 3 coisas, em algum momento algo ficaria é, incompleto na sua história do porque Canadá, né. tudo estava muito amarrado. Eu Uhum. precisava ter o PGWP para começar o processo do PR. Eu precisava ter o PR para lá na frente fazer as provas da validação. Então, eu não tinha a escolha de falar, não vou fazer isso agora. E quanto à minha parte profissional, eu sou uma pessoa extremamente prática, Lúcia. Precisa ser feito? Eu vou Bora fazer. fazer. É, Bora fazer. exatamente, exatamente. E é assim que tem que ser. Eu acho que, pela minha experiência, né, se a gente ficar overthinking, né, pensando Eu demais em não, não relação ao faz. problema, você não executa, que é a É, principal parte. Você pensa, e você pode ver claramente isso nas pessoas: "Ah, mas e se? E se não aconteceu ainda?", né, vamos pensar é. no hoje, qual é o problema que você precisa resolver? Esse? Opa, qual que é a execução? Essa. Vamos para cima, né. E aí, quando tava. Foi bem nessa transição que abriu o Chart PR. E o meu college, eles não queriam dar a carta. Só que eu não estava pedindo a carta para o Chart PR. Eu estava pedindo a carta para trabalhar como frontline. Uhum, E aí são aquelas coisas que acontecem que a gente não consegue explicar. uhum, O RH do hospital. E a gente precisa da carta, a gente precisa do seu visto. A gente não pode te contratar como visto de estudante porque você vai trabalhar full time. Você sim. precisa ter a disponibilidade full time. E aí eu mandei e-mail para a coordenadora do college, para todo mundo, ninguém resolvendo, porque estava bem naquele Nossa. fogo do chart PR, todo mundo querendo a carta. Eu peguei e mandei um e-mail para o Dean e falei: vocês estão recusando uma carta para alguém que vai trabalhar como frontline. Uhum. Nossa, se o governo pega isso, pensa Eu falei bem. assim, eu já tenho uma job offer e vocês não querem me dar carta para eu aplicar para o visto. Uhum. Eu não, a minha ideia principal não é aplicar para o Chart PR. Minha ideia principal é aplicar para o meu PGWP para começar a trabalhar como frontline. Mas essa que é a questão, mesmo que fosse o que os colleges fizeram nessa época, Não, foi, uma infelicidade gigantesca para a vida dessas pessoas que estavam dependendo. É algo inacreditável o que os colleges fizeram com essas pessoas. Era um diploma online, estava todo mundo online. estudando online, era simplesmente Eu perdi apertar meu vários co-op. botões. Exato. Assim, foi uma sacanagem o que aconteceu com os estudantes internacionais em maio de 2021. Foi. Aquilo foi uma palhaçada, sabe? É que assim, a gente esperava mais, né? Foi assim, poxa, gente, é uma coisa online, está tudo online, as notas É. estão online, o sistema está todo online, o governo está dando oportunidade para pessoas como você, né, para trabalhar full time, está todo mundo precisando aplicar para o PGWP, aplicar para o PR, para aproveitar essa oportunidade no meio da pandemia e eles barrando o diploma dos estudantes. Ah, E o aquilo meu doeu. college, eu não me identifiquei em nada com o meu college. Eu, para ser bem sincera, eu odiei o meu curso. Assim, fazer o college para mim foi muito doído, foi mentalmente exaustivo. Então, realmente, minha ideia era eu vou acabar e vou embora. Porque eu não podia nem fazer do Brasil, porque eu tinha o co-op. Então, meu college falou: se vocês não estiverem aqui, vocês não vão conseguir fazer o co-op. Então, assim, realmente foi uma frustração. Eu fico nervosa de lembrar dessa época, porque realmente o que eles Não, fizeram não mentalmente foi um desafio, acho que para todos nós, né? foi. Especialmente para quem. Eu também estava trabalhando, Eu lógico, né? lembro que você estava trabalhando de segurança, não estava? De Exato, no hospital. hospital, aham, também. Então, assim, quem estava trabalhando nessa época? Quem era frontline worker, né? Os outros estava todo mundo obrigado a ficar dentro de casa, De né? casa. Você conseguiu a carta do É, college por causa dessa questão. eu consegui a carta do college para eu conseguir aplicar para esse emprego que eu tinha arrumado no hospital. Uhum. E aí eu apliquei, deu tudo certo. Consegui buscar o IELTS no meio do caminho e consegui Uau. aplicar para o ChartPR. Uhum. Então, em Que dia que você abril, aplicou? quando abriu. Ah, no mesmo dia que abriu. Uhum. Porque eu lembro que no dia que abriu, eu estava fazendo a orientation no meu trabalho e abriu. Foi tudo no mesmo dia, assim. Uhum. Então, maio, foi mais ou menos maio que a gente aplicou, não foi? 6 de maio de 2021, a data que eu jamais Mas vai ser. esquecerei. Então, foi em maio, E, e, e você recebeu quando a residência permanente? em outubro. Eu caí no.
Jovens, escutem isso novamente. Ela aplicou em maio, ela recebeu em outubro Do do ano passado. mesmo ano, do ano passado, 2022, 2021? Do ano passado. Ah, 2022. Eu caí Ah, no. Eu esqueci a no palavra. limbo? No limbo. Eu caí no Ah, tá. limbo. I'm still there. Eu Né? ainda A estou gente no estava limbo. de mão dada no limbo, querendo que alguém tirasse a gente do limbo. Nossa, eu até só um adendo aqui, eu mandei, mais uma tip, mais um webform essa semana, faz mais de 2 anos que eu estou esperando, e não tenho resposta. Foi uma oportunidade do governo, mas que olha, que oportunidadezinha, hein. Enfim. E assim, não aceita mais do que você não consegue resolver. Uhum, exato. Exato. Mas enfim, o importante é que você aplicou, tirou aquele peso da sua cabeça, começou a trabalhar no hospital, e aí você começou a estudar para validação do diploma. Como que foi essa jornada? A validação do diploma, ela, na verdade, o Canadá não tem a minha experiência, o jeito que eu fiz. Hoje eu sei que existem outros jeitos, mas quando você entra lá no site do CNO, que é o College of Nurses of Ontario, é esta receita de bolo que ele te dá. Foi isso que eu fiz. E eu sou bem metódica. Eu segui passo a passo do que o CNO pede. Então, ele fala para você, olha, mande toda a sua documentação para os Estados Unidos, porque o Canadá não tem nada aqui dentro, mande tudo para Filadélfia. Então, o processo ele é pago em US. US. Aham. Então, são dólares americanos que você paga o processo. Você abre Para esse... um órgão dos Estados Unidos avaliar a sua que coisa, não é mesmo? E assim, aí você manda toda a sua documentação para lá. A documentação, ela é sigilosa, né? Então você não pode ter o contato. Você manda um e-mail para a faculdade. A minha faculdade foi extremamente... Eles me ajudaram muito. Eu fiz faculdade, pós e mestrado. Eu brinco que eu sou cria Einstein. Eu fiz tudo no Einstein, eu trabalhei no Einstein, eu sou... Então, assim, Uhum. eles me ajudaram muito. Karine, que documento você precisa? Tá aqui. Então, assim, essa parte, tudo que podia ter de dor de cabeça, eu não tive nenhuma. Uhum. Teve uma pessoa lá dentro da faculdade que ela me ajudou demais. Meu pai ia e voltava. Então, assim, foi extremamente... E eu aqui presa na pandemia, então eu não tinha nem como ir para lá para conseguir facilitar. Uhum. Então, você manda toda a documentação para os Estados Unidos. Você manda em português e você manda em inglês. Mais ou menos como se fosse o S. Só que a diferença é que você manda tudo detalhado. Então, você manda histórico, tudo que você estudou, plano de ensino, os livros que você usou, tudo para lá. Uhum. Eu fiz a validação da faculdade, da pós e do mestrado. Porque qual era a minha ideia? Se eu tiver algum gap, alguma outra coisa, já tá ali. Uhum. Uhum. Esse report, eles falam que eles têm até 12 semanas depois que eles mudam seu status. Por conta do Covid, demorou 1 ano. Claro. Que surpresa, não é mesmo? E aí a mesma coisa, era mandando e-mail, ligando para os Estados Unidos, olha, eu preciso do report, eu preciso do report, eu preciso do report. Demorou 1 ano. Eu mandei em abril de 2021, abril de 2022, eu recebi o report. Uhum. Isso porque eu só abri o meu perfil quando eu já estava com tudo pronto. Então, eu já tinha feito todas as traduções, já estava com tudo organizado. Uhum. Porque quando você abre seu perfil, você começa a ter um tempo para mandar sua documentação. Uhum. Então, se as coisas não estão organizadas, você perde esse tempo. Sim. Então, demorou exatamente 1 ano para ser meu report. Enquanto isso, eu estava trabalhando como PSW, em 2 empregos, a mesma coisa. Em abril do ano passado, Uhum. eu saí da casa de repouso onde eu estava trabalhando e fiquei só no hospital. Uhum. Full time. Eu era part-time, mas fazia Uhum. horas full-time. Ah, tá. Uhum. Uhum. Porque como é uma posição sindicalizada, é Hum. muito difícil você assumir uma posição full-time. Entendi. Então, normalmente Uhum. você trabalha com part-time, trabalha full-time. Uhum.
E aí, isso foi em abril. Maio, junho, o CNO abriu um adendo no processo. Olha, vocês, enfermeiros internacionais que estão no processo, vão poder aplicar para uma vaga que chama Clinical Extern, que é uma vaga que é normalmente para alunos canadenses, domésticos, que estão cursando, seja técnico de enfermagem, que é o RPN, que é o Registered Practical Nurse, ou o RN, que é o Registered Nurse. Se você tem o número do CNO aberto, você pode aplicar para essa vaga. Então, como eu tinha meu report, eu abri a conta no CNO, e aí você manda seu report para eles. A partir do momento que você abre sua conta no CNO, você já tem o seu número temporário, o CNO. E aí, o CNO ele vai te dar um segundo report. E aí, o que eles me falaram? Karine, você não tem a equivalência para ser enfermeira aqui no Canadá. Você tem duas opções. Volta para o college, volta para a faculdade para cobrir esses gaps, ou você faz uma prova que chama ENCAP. Eu falei, não vou voltar para o college. Não é uma opção voltar para o college. Pensa bem, você fez mestrado no Brasil e no Canadá. Imagina quanto de experiência você tem a mais que muitos enfermeiros, né, do Canadá. Lembrando que o processo que ela está contando é aqui da província de Ontário. Vamos lembrar, da província de Ontário, né? E ainda mandaram você voltar para o college. Falei, não. Para mim não é uma opção voltar para o college. E assim, eu já estava no meu terceiro ano no Canadá, aquele um ano que os meus amigos já estavam com PR, já estavam trabalhando há um ano, já tinham acabado o college, já estava trabalhando há um ano na profissão. E o que eu sentia? Estou aqui secando o gelo. Eu estou aqui perdendo o meu tempo. Porque eu não estou trabalhando na minha profissão, o tempo está passando. E assim, N sentimentos de frustração. E aí, o CNO, ele falou... Aí eu falei, então tá bom. Tem que fazer a prova? Vamos fazer essa prova. Só que as provas do CNO, que ele te indica, você só pode fazer uma vez. Você não tem direito a retake. E se você falhar desta vez, o que acontece? Você não pode mais aplicar? Você tem que voltar para o college. Ah, tá. De 3 a 4 anos. Uhum. Então eu falei, não, vou fazer essa prova. Oh. E aí eu fiz a prova e fiz um preparatório. Uhum. Então eu fiz uma prova de ética e essa já era a minha segunda prova para fazer a equivalência, para provar que eu tenho o conhecimento que eles falaram que eu não tenho. É basicamente isso a prova. A prova e o preparatório custa $4.000. US? Não, esse é canadiano. Ah, tá. E aí, do CNO, você já faz tudo aqui no Canadá. Tá. E aí, eu tava nessa parte. A prova, ela abria os spots em julho para fazer a prova em dezembro. E aí, a minha cabeça foi, eu falei, eu preciso de mais alguma coisa. Por mais que eu estou trabalhando como PSW, eu acho que eu preciso de mais, eu preciso conhecer mais a rotina. E lembra aquela vaga do Clinical Extern? Falei, aceitou. Vou aplicar. Eu moro em Toronto. Consegui um emprego de Clinical Extern lá em Mississauga, que são 50 quilômetros da minha casa. Para facilitar a vida, né? Aquela logística de trânsito. Caramba. E aí, lembra daquela minha primeira chefe? Ela que me deu a referência, porque a minha chefe do hospital que eu estava trabalhando, ela negou a dar referência. Mentira. Ela falou, não, eu não vou te dar, porque eu sei que se você for, você não vai voltar. E eu não entendo o porquê que você tá indo... Mas que mundo egoísta, meu Deus. Por quê? Tudo pra gente amar o Canadá. Gente, que coisa. E aí eu lembro que eu mandei um e-mail para ela, falei, olha, eu consegui uma vaga, só que eu preciso de referência. E aqui no Canadá a gente não faz nada sem referência, né? E aí ela falou, não, Karina, eu te dou a referência. Eu já não trabalhava com ela há quase um ano. Ela me deu a referência.
No último dia, o RH me ligou, falou, Karine, a gente precisa da sua referência hoje, senão a gente vai dropar a job offer. Falei, claro. Aí eu consegui, e aí então eu fiquei nos 2 hospitais. Aí eu fiz a prova, fiquei trabalhando como clínico externo, porque o clínico externo é mais perto da enfermeira. Então você tem mais acesso. Você tem acesso ao prontuário do paciente, você começa a ficar mais, a entender mais o contexto, as abreviações que eles usam, as siglas. Então, assim. E isso te ajudaria para a prova, né? Você Esse era o conhecendo o dia a meu, dia, né? esse era meu único objetivo, eu que passar na prova. Uhum. Então, assim, eu comecei a priorizar. Então, eu trabalhava de dia em um e trabalhava à noite no outro. E eu fiquei assim, mais ou menos, até finalizar a validação. Até 3 meses atrás. E Caramba. aí, eu fiz a prova, que foi em dezembro. São 2 provas, né? Então, eu fiz a prática e a teórica. E eles demoram 9 semanas para te dar a resposta. Uhum. E como que foram as provas? Como que você julga o nível de dificuldade de acordo com o seu nível de inglês? Porque eu acho que essa é a maior dúvida de todo mundo, certamente era a sua também, né? Como que você acha que é o nível técnico de inglês da prova? Eu acho que precisa ser fluente. Hum. Eu acho que se você não tem um bom conhecimento, se você não tem um bom raciocínio, porque pensar em português, ou raciocínio de atendimento de pacientes, coisa, é uma chavinha que você vira. Só que agora você tem que fazer tudo isso em inglês, com palavras que você não tem familiaridade. Então, eu achei uma E, prova. e, é, e é palavras técnicas, né, Fala. da sua área, né, não é simplesmente, estou falando de algo aleatório do dia a dia, não, É. palavras técnicas, né. E a prova ela é inteiramente sigilosa, a gente assinou contrato que você não pode comentar dos casos que teve na prova, você não pode dar detalhes, você não pode dar o curso, você não pode. É um curso, é uma prova bem cautelosa. E eu acho que você precisa, assim, ter um bom conhecimento, você precisa, porque senão você não consegue. Porque é uma prova que dura 4, 5 horas de prova. Então, se você não consegue manejar o seu tempo de como pensar em inglês, você não consegue fazer a prova. E se você não passa na prova, o que que acontece? Você tem que voltar para o No college, college. né, então. Esse é o único objetivo, não voltar para o college. Uhum, perfeito. E aí eles demoraram 8, 9 semanas para passar, para dar o resultado. Em fevereiro desse ano, eu recebi meu resultado. Uhum. Que aí veio uma grande surpresa. Passei. Só que a surpresa foi. O suspense, né? Segundos de Passei. suspense. Aê! Aí a minha Ok. grande surpresa foi. A minha nota foi considerada alta. E eles fizeram o waive. Eu teria que fazer uma residência de mais ou menos uns 2, 3 meses. Porque eu estava sem trabalhar há 4 anos. Uhum, Então, além de uhum, tudo, eu precisaria provar para eles que eu tenho uma prática segura. uhum, entendi. Então, Então, além da prova teórica, além da prova prática, você ainda teria que fazer essa outra parte. Uhum, eles falam que é um estágio que você trabalha com o preceptor, que você precisa provar para eles que você tem uma prática segura, além de tudo. remunerado ou não? Claro, né? Claro, né? Mas eu perguntei porque vai que alguém tem dúvida, né? Sim, existem vagas remuneradas, mas são pouquíssimas, depende de quanto o hospital tem de Recursos, fundo, sim. de Uhum, recursos, porque como aqui é uhum, tudo público, depende de uhum, quanto ele recebe de recursos para enfermeira internacional, para educação. entendi. Então, seria essa parte. E a minha Uhum, surpresa foi perfeito. essa. Minha nota foi. Era uma prova que valia 5, eu tirei acho que 4, 4,5. Parabéns. E aí, minha Parabéns. surpresa foi quando eu vi que eles falaram assim: você já pode fazer a última prova. Eu falei: não, tá errado. Não posso, tem mais uma fase para eu fazer. Porque até então, quando eu abri aquele e-mail, eu tava tão nervosa que eu falei: tem alguma informação errada. Eu falei: não, porque a gente tem a prova do board, que é como se fosse a OAB do Brasil, que é o NCLEX. Aham. E eu tinha que fazer essa residência antes do NCLEX.
Falei, tem uma coisa errada. Aí eu comecei a ler, até que eu entendi que, por conta da nota, Você estava isenta da eu estava isenta, eles fizeram um waive e eu já poderia ir direto por NCLEX. olha, maravilha! Foi Esse já muito viu que bom, valeu a uma pena? grande surpresa. Valeu muito a pena todo o esforço, caramba. E aí, a minha timeline foi, recebi isso em fevereiro. Aí Uhum. você recebe uma carta que você pode fazer o NCLEX, só que o Sempre tem. NCLEX, ele iria mudar em abril. 1º de abril, ia mudar a prova, assim. Eu até vi aqui agora no site, né, essa mudança que teve. Então esse daqui, deixa eu até mostrar para vocês. Esse daqui que é o site, mostrar aqui para vocês. Tudo isso que ela está falando está no site do CNO, né? Tá aqui, ó. Teve essa mudança. Começa em abril de 2023, ou seja, ela foi É. contemplada com E essa aí, mudança que consta no site oficial. eu falei, não, eu não vou esperar. Me inscrevi para fazer a prova no meio de março. Falei, eu vou estudar 4 semanas e é isso. Eu falei, eu preciso confiar em mim. Toda aquela confiança que eu não sei de onde vem, que a gente não sabe. Falei, eu preciso fazer isso. Aí comecei. Estudar. E aí tem aplicativo, tem um monte de material no YouTube. É uma prova teórica, que você faz na frente do computador como se fosse um selfie. Você tem uma câmera em cima de você. E você faz a prova. Eu fui fazer essa prova no meio de março, porque eu não queria esperar até abril. Eu não queria fazer. E se você não passa nessa prova, você tem que esperar 45 dias para fazer de novo. Mas pelo menos pode fazer. E aí eu fui fazer a prova, tudo. A minha prova, ela fecha quando você falha, ou quando eles entendem que você tem o conhecimento. Fecha sozinho, você nem Ela precisa fecha terminar a sozinha, você prova. não consegue nem fazer nada. Uhum, Porque a prova, ela é um algoritmo. uhum. Então, você tem que responder todas as questões de todos os sistemas. Só que, se você está errando, por exemplo, saúde da mulher, a prova vai te mandar só saúde da mulher, até você Entendi. acertar. Só que Aham. o tempo da prova está passando. Então, a prova é inteira em algoritmo. A Uhum, minha prova fechou com 75 questões, que era o uhum, mínimo para responder. uhum. Saí da prova, dei um Google, o que significa fechar o Uniclex com 75 questões. Gente, funciona assim, se você quiser descobrir qualquer coisa na vida, você tem que digitar o óbvio, né. Boa, e aí? A ferramenta me disse: 95%, 90% das pessoas falham. Eu falei, Nossa tá bom. senhora, Peguei, mandei mensagem pro meu pai, falei, pai, não não vou foi dessa aceitar. vez. Uhum. Daqui 45 dias eu tento de novo com a prova. E eu lembro que eu saí da prova assim, extremamente ansiosa, extremamente nervosa. Eu vim andando lá da Bloor até Midtown, que dá uma hora, mais ou menos. E aí eu falei, tá bom. E aí tem várias pessoas que começam, faz esse trick, porque se você faz isso, você consegue saber. Eu falei, eu não vou fazer isso. O resultado sai amanhã. Aí eu Uhum. paguei um Fast Pass para sair o resultado logo. E aí eu lembro que eu tava de plantão aquele dia e recebi o resultado. Aí passou. Ai, o Lúcia, alívio, o alívio. Meu Deus, finalmente, finalmente. finalmente. E aí, quando eu vi aquilo, eu lembro que eu tava no posto de enfermagem, eu comecei a Nossa. chorar, e ninguém entendia nada, eu chorando. Até que uma enfermeira, que ela era bem próxima de mim, ela falou, ela passou, eu tenho certeza. Ah, E aí, a felicidade que eu não senti quando saiu meu PR, quando, assim, muito feliz, PR, né, todo aquele negócio. mas a Mas, sua história só estaria completa se você conseguisse a validação do diploma. Entendo perfeitamente. Caramba, então, aí quando eu vi, olha. eu falei, foi uma sensação de alívio, de acabou. Uhum, Foi essa uhum. sensação, foi a sensação, acabou. Não tem mais nada que me impeça de trabalhar,
Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso trabalhar com o que eu quiser. Eu não tenho mais restrição nenhuma. Uhum, uhum. Então, depois dessa prova, agora para a província de De Ontário, Ontário. sempre bom lembrar, É, para a província de Ontário, agora você é considerada uma enfermeira registrada, é assim que eles chamam aqui, é. né? Então, eu sou RN, Uhum, que é que eu não tenho limitação. Eu posso trabalhar com pacientes graves, eu posso trabalhar em pediatria. Eu não tenho nenhum escopo que me impede de não. uhum, E hoje eu estou em um hospital só. uhum, Então, perfeito. a Trabalhando, qualidade de vida do nossa, Canadá. Tem 3 meses que eu estou conhecendo essa qualidade de vida. uhum, Eu acho que faz 3 meses que eu consigo entender o que é gostar do Canadá, nossa. porque realmente assim, não tem. Eu não consigo me definir. Ah, não. Karine, igual enfermeira. Eu não tenho. Eu gosto da minha profissão, eu amo minha profissão. Eu Uhum. tentei trabalhar Você com se outras sente coisas, realizada, né? eu me sinto. Eu acho assim que toda profissão onde você ajuda o próximo, ela é muito significativa, muito. Ela mexe muito com você, Ah, porque a sensação de utilidade que você tem desempenhando a sua função, ela é gigantesca. Você salva vidas, né? Você ajuda as pessoas, né? Então isso, com toda certeza, tem um impacto muito grande em você. Então, eu te entendo perfeitamente. é uma sensação de. Eu acho que é olhar com muito orgulho a nossa história, sabe? Com toda certeza. De você falar assim, consegui. Não é impossível, dá, e eu tô aqui, ó. É trabalhoso. É É trabalhoso. trabalhoso, é Você tem que se trabalhoso. dedicar, tem que ter um nível muito bom de inglês, tem que ter quais foram as lições deste vídeo, né, minha gente? Que você tem que ter um bom nível de inglês, que você tem que ter a residência permanente, que você tem que correr atrás da informação. Inclusive, a gente vai deixar o site oficial, esse que a gente mostrou para Uhum. vocês, aqui na descrição do vídeo, porque foi exatamente isso que a Karen fez. Ela foi no site oficial lá pesquisar tudo certinho, Ah, antes dela conseguir passar por esse passo a passo. E eu acredito que tem muita gente que está nos assistindo, né, as enfermeiras do Brasil que estão nos assistindo, que eu acho que algumas perguntas podem parecer. Como que é o regime de plantão? Se você pudesse comparar o Brasil e Canadá nesse sentido de trabalho. Você falou a questão da uhum, qualidade de vida, né? é, Você tinha essa qualidade de vida quando você era enfermeira no Brasil? Que a gente sabe que, né, lá no Brasil, às vezes você tem que dobrar plantão para você conseguir ganhar algum trocado no final do mês. Como é a experiência sendo enfermeira? Agora que você pode dizer, né, eu sou enfermeira no Canadá. Como que é a experiência de ser enfermeira no Canadá? No Brasil, eu trabalhava num hospital de grande porte, privado, em São Paulo, e lá a minha escala era 12 por 36. Então, eu trabalhava 12 horas noturno. Então, assim, passei os 4 últimos anos que eu estava no Brasil. Eu trabalhei lá 7 anos, né? Os 4 últimos eu trabalhei no noturno. Então, eu trabalhava um dia, uma noite sim, uma noite não. E se você quisesse trocar plantão, você só trocava plantão com quem era do outro plantão. Então, a gente tinha um plantão A e o B, e você trocava os plantões. Tinha qualidade de vida, o hospital ele era bem suporte, então assim, a gente tinha que fazer os treinamentos, que são os treinamentos obrigatórios daqui. Então, assim, o hospital que eu trabalhei, ele realmente me deu uma base gigantesca. Inclusive, o sistema que eles usam lá para prontuário de paciente é o irmão do que eu uso aqui hoje. Então, isso já foi meio caminho andado para mim. E aqui, a escala padrão é 4 plantões. Então, eu trabalho dia, dia, noite, noite. E folgo os próximos 4. 12 horas. 12 horas. Porque aqui hoje eu trabalho. É a minha primeira vez trabalhando como um emprego full time. Que eu brinco com os meus amigos que eu vou ter benefício. Eu tô esperando para contar, para começar a usar os meus benefícios. Então, esse é a minha escala, porque eu sou full time. Mas tem a escala que eles falam que é a primordial. A escala que eu faço chama water. Não sei explicar como é. Não, então, parece que a escala da polícia aqui do Canadá, eles também acabam trabalhando mais dias, É, e salvo engano, eles chamam de sun.
Que tem uma... Mas se você digitar na internet, você vai conseguir entender mais ou menos como que é a escala, mas é bem diferenciado. No Bombeiro do Brasil também era bem diferente do que é a realidade do pessoal que trabalha nas forças aqui. Então, vamos lá. Uma outra pergunta que quem está nos assistindo pode estar se perguntando. Em termos de salário, você acredita que o profissional aqui no Canadá, ele é muito melhor remunerado do que o profissional enfermeiro no Brasil? Não. Por quê? Calma. Aqui é uma posição do sindicato. No Brasil, a gente tem o hospital público, o hospital privado, e cada um paga o quanto quer. Então, aqui, depois de não sei quantos anos, os enfermeiros tiveram o primeiro aumento, que vai vir nos próximos, acho que 2 anos. Então, aqui, se você trabalha 7 anos, você tem 7 anos de experiência, você está numa casinha que a sua hora vai ser aquilo. Não importa se você trabalha no hospital que é do lado da sua casa, não importa se você trabalha no hospital na província de Ontário, é desse jeito. Então, é a ONA, que é o órgão, o sindicato dos enfermeiros aqui, que determina quanto você vai ganhar por hora. Perfeito. Então, inclusive, se você... Eu não sei se vocês... que eu pesquiso dessa forma, né? Por exemplo, a Karine acabou de falar um órgão. Minha gente, em 3 segundos para eu estar nesse site para eu descobrir. Então, se você quiser saber mais informações em relação a isso, ao sindicato, procura o site do Sindicato dos Enfermeiros da província de Ontário, que certamente lá você vai encontrar muitas informações em relação a isso. E olha, que história! Meus parabéns. Quando a Carol falou assim, você precisa falar com a minha amiga. Ela fez a validação do diploma de enfermagem no Canadá. A história dela é sensacional. Os seus seguidores lá, eles vão gostar de saber dessa história e com toda certeza. Foi de arrepiar. Eu não tenho dúvidas que foi... uma história de muita luta, ainda mais por você estar sozinha, ainda mais por você morar em Toronto. O custo de vida não é fácil, ter que trabalhar, porque talvez as pessoas que não conheçam a cidade não tenham dimensão do que é Toronto, Mississauga, ou quanto que você tem que se deslocar para vencer esses 2 empregos, para você ter aplicado o PGWP, aplicar para residência permanente, estudar para as provas, melhorar o nível de inglês, né? Então, realmente é luta, mas você conseguiu. Você conseguiu e certamente a sua história vai servir de inspiração para tantas outras enfermeiras que agora vão olhar e falar assim, é possível. Se a Karine conseguiu, eu também vou tentar. E quem sabe eu não consiga também, né? Eu acho que é sempre você ser dona do seu processo. Então, foi o que você falou, falou um órgão. Eu tinha aqui, a minha parede era cheia de post-it, de coisa, porque eu tinha que saber, eu tinha que ser dona do meu processo. Eu tenho que entender. Então, quais são minhas opções? Eu tinha plano A, eu tinha plano B, eu tinha plano C. Eu estava vendo college em London para ir. Então, assim, eu tinha todas as opções. Porque, para mim, era muito claro que se eu não validasse meu diploma, eu iria voltar para o Brasil. Perfeito. Então, muito obrigada, Karine, por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para compartilhar essa história com a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas e muitas pessoas que estão nesse processo. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Então é isso, pessoal. Essa foi a história da Karine e eu acho que você também se emocionou, não é mesmo? Pois é, ela com muita dedicação conseguiu fazer esse processo de validação do diploma de enfermagem. Lembrando, validação é diferente de equivalência. O processo que ela fez foi para realmente trabalhar como RN, a gente chama aqui no Canadá. Ela é uma enfermeira registrada, ou seja, ela consegue trabalhar normalmente como enfermeira aqui no Canadá, na província de Ontário. E por que eu gosto de frisar essa questão da província? Porque difere de província para província. A gente tem um outro vídeo aqui no canal mostrando o processo como ser enfermeiro na província do Quebec, que é diferente. Então eu vou deixar o vídeo aqui em cima, clica nele para você assistir também uma história diferente e de como que é o processo em outra província para você fazer essa comparação. E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que você já tenha deixado o seu like aqui para nós. Deixa o seu like, não custa nada e nos ajuda aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva por aqui, tem um botão aqui embaixo, é só você clicar nele para se tornar um inscrito do nosso canal e também tem um sininho. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Vídeos novos, inclusive, toda terça e quinta às 20 horas, horário de Brasília. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!